Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática com mais uma aula de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Essa é a aula número 6 e na aula passada a gente estava falando sobre os ângulos notáveis, né? Eu falei sobre as relações trigonométricas nos ângulos notáveis, né? Que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E também nós construímos uma tabela de ângulos notáveis, né? Para ajudar nos cálculos. E também ensinei algumas técnicas de memorização dessa tabela. Hoje a gente vai trabalhar ainda com os ângulos notáveis, mas só que nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Porque na aula passada, para ela não ficar muito extensa, eu não passei exercício nenhum. Então agora eu vou estar resolvendo com vocês aqui 4 exercícios e que nós vamos usar basicamente só ângulos notáveis, tá? E para aprender a utilizar aquela tabela de ângulos notáveis, ok? Então vamos dar início. Primeiro exercício. Esse primeiro exercício foi dado num concurso da CES Gran Rio, certo? Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se a quantos metros do piso? Então vamos tentar entender aqui o que está pedindo aqui. Eu tenho uma rampa horizontal de 36 metros, que ela faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Então vamos desenhar esse plano horizontal. Vamos dizer que seja uma rua, né? E a rampa de 36 metros, ela faz um ângulo, né, de 30 graus com o plano horizontal. O que eles querem saber é uma pessoa que sobe essa rampa inteira, ela vai estar a quantos metros do piso, né, da rua, vamos dizer assim, né? É o que a gente vai chamar de altura. Primeiramente, para começar nossos cálculos, a gente tem que enxergar aí um triângulo retângulo, né? Porque assim a gente pode começar nossos cálculos usando as fórmulas que a gente aprendeu na aula passada. Esse aqui é um ângulo de 90 graus, né? Um triângulo retângulo, tem o ângulo de 90 graus aqui, e oposto a ele, a gente tem a hipotenusa, e eu tenho um dos ângulos aqui, que é esse ângulo de 30 graus. Né? Então vamos ver. Ó, eu não tenho cateto adjacente e não tenho o cateto oposto. Na verdade, o cateto oposto, que é o que fica oposto ao ângulo que eu tenho ali, é o que a gente está chamando aqui de altura, certo? Então vamos ver as fórmulas que a gente aprendeu na aula passada. Nós temos aí as razões, né? Seno, cosseno e tangente. O que a gente tem disponível aí? A gente tem um ângulo e a gente está procurando, como eu falei, o cateto oposto e a gente tem a hipotenusa. Então, qual é a fórmula que eu posso usar aqui? Qual é a relação que eu posso usar aqui? Ao meu ver, eu acho que é a relação seno, porque eu preciso do cateto oposto e eu tenho a hipotenusa, né? Ó, eu tenho um ângulo, eu tenho um ângulo, eu tenho o cateto, eu tenho a hipotenusa e eu preciso do cateto oposto. Então vamos usar essa fórmula do seno aí, ok? Então agora é só a gente substituir valores aí nessa fórmula. Bom, como está no enunciado ali, eu tenho o, o ângulo de 30 graus. Como eu já adiantei, né, essa altura nossa ali é o cateto oposto. E a rampa, que é a nossa hipotenusa, mede 36 metros. O que eu vou fazer agora é esse 36 está aqui, que é a nossa hipotenusa,
ela está dividindo, eu quero isolar o cateto oposto, né? Eu quero descobrir o valor do cateto oposto. Então eu vou esse 36 aqui, que é a nossa hipotenusa, eu vou mandar ela para lá multiplicando aquele seno de 30, certo? Ok. Agora eu consegui isolar o cateto oposto e eu tenho aqui que 36 vezes seno de 30 graus é igual ao cateto oposto. Para quem não lembra, né, a gente na aula passada, a gente viu os valores de seno dos ângulos notáveis que eu falei, né, o seno de 30, 45 e 60, e assim como nós vimos também o cosseno desses valores e as tangentes desses graus, né, desses ângulos. Né? E até ensinei uma musiquinha, lembra que era 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí vem a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, o seno de 30 graus era meio. Então, por isso que eu falei que seria interessante vocês terem memorizado aquilo lá. Mas eu vou colocar essa tabela aqui, ó. Lembram-se? Ó, aqui tem todos os valores, que essa musiquinha que eu cantei agora, tem todos os valores. O seno de 30 graus, ó, seno de 30 graus vale meio. Então, eu vou transportar esse valor agora, vou substituir esse valor aqui, meio, no lugar do seno de 30 graus. Então, vamos lá. Bom, agora substituir aqui, 36 vezes meio é igual ao cateto oposto. E 36 vezes meio é igual a 18, né? Certo? Então, o meu cateto oposto, que também é a altura ali da rampa em relação ao piso, é de 18 metros. E, e aí a gente encerra esse nosso exercício e vamos passar para a atividade 2, no exercício 2. Vocês viram que é bem simples, né? Esse exercício foi bem simples e todos os exercícios que eu vou dar aqui, exceto o último, vão ser para usar aquela tabela dos ângulos notáveis, tá? Para vocês treinarem e verem como é que a gente usa aquela tabela, ok? Vamos ao segundo exercício. Em um triângulo retângulo, determine as medidas dos ângulos agudos e da hipotenusa, sabendo que um dos catetos mede 3 centímetros e o outro mede raiz de 3 centímetros, certo? Então, para começar, vamos desenhar um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, temos aqui um ângulo de 90 graus. Como diz o enunciado, determine a medida dos ângulos agudos. Como a gente tem um ângulo de 90 graus aqui, os dois ângulos restantes, né, do triângulo são agudos. E esses dois ângulos, eles são complementares, ou seja, a soma desses dois ângulos dá 90 graus. Essa informação é importante também para vocês lembrarem na hora de resolver os exercícios, que esses ângulos são complementares. Outra coisa que está pedindo aí, além do valor desses dois ângulos, está pedindo a hipotenusa, certo? E ele está me informando que um dos catetos mede 3 centímetros e o outro mede raiz de 3 centímetros. Bom, para a gente começar nossos cálculos, é bom a gente dar nomes, né, para esses ângulos. Então vamos chamar esses ângulos de ângulo alfa, aqui, um deles ângulo alfa e o outro ângulo beta, tá? E vamos novamente puxar aquelas relações, né, aquelas fórmulas, né, do seno, cosseno e tangente. Vejam bem, o que nós temos aqui? Dependendo do ângulo, né, que eu
me referir aqui, eu tenho os catetos, né? Então, mas só que vai depender do ângulo para eu definir se é cateto oposto ou se é cateto adjacente. Então, eu tenho os catetos e não tenho o valor de hipotenusa. Então, vejam bem, e eu também não tenho o valor dos ângulos, certo? Então, veja bem, a fórmula do seno não dá para usar agora, a do cosseno não dá para usar agora, então eu vou usar a da tangente, porque a tangente eu não tenho o ângulo, porém eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. É só escolher um daqueles ângulos ali para trabalhar. E aqui no caso já está falando ângulo alfa, então vamos começar pelo ângulo alfa. Bom, então agora vamos substituir valores, né? Então a tangente do ângulo alfa, né, que vamos começar por esse aqui, ó, vai ser cateto oposto. Qual é o oposto dele? É o raiz de 3 centímetros. E o adjacente é os 3 centímetros, certo? Adjacente porque é aqui, ó, ao lado dele. Ó. Então, e o oposto está em frente a ele. Então vamos só substituir valores. Tangente de alfa é igual a raiz de 3 sobre 3. Pessoal, por isso que eu falei que seria bom vocês memorizar aquela tabela, porque se vocês, quando você estiver fazendo uma prova, ou um vestibular, ou a prova do Enem, se vocês tiverem aquela tabela memorizada, vocês já fazem aquela tabela no rascunho, certo? Já ali no rascunho vocês fazem aquela tabela ali e consultam. Esse raiz de 3 sobre 3 já é um valor, como eu vou mostrar agora. Ó, vejam bem aqui, ó, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, ó, tangente de 30 graus, tá vendo? Tá na coluna dos 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, corresponde a 30 graus. Então, eu já sei, né, como ele está perguntando a medida dos ângulos agudos, um deles eu já sei. De acordo com o que eu vi aqui agora, um dos ângulos aí é 30 graus. Certo? Então tá aqui, ó, ângulo alfa igual a 30 graus. Coloquei aqui. Agora, lembram-se da informação que eu dei para vocês agora há pouco? Que os ângulos agudos, eu já falei na aula passada, vou falar de novo, os ângulos agudos, eles são complementares, ou seja, o ângulo alfa mais o ângulo beta vai ser igual a 90 graus, certo? Então, se eu já descobri, se vocês estiverem fazendo uma prova e você já descobriu que esse ângulo aqui vale 30 graus, o outro só pode valer 60 graus, porque eles são complementares. E esse aqui vale 90, né? Como a gente já viu, certo? E a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, ok? Mas, se vocês não lembrarem dessa informação, então vamos calcular. Mas eu já estou adiantando que esse ângulo aqui vai valer 60 graus. Mas vamos lá, vamos fazer os cálculos para vocês verem. Então, pronto, já substituir os valores aqui, ó. Para eu calcular agora a tangente do beta, né? Do ângulo beta, usei a mesma fórmula, né? Porque ainda estou só com os ângulos, os catetos, né? Cateto oposto e cateto adjacente. Só que agora, referente ao ângulo beta, o cateto oposto é 3 centímetros. E o cateto adjacente é raiz de 3 centímetros, certo? O cateto adjacente é esse aqui, ó. Ok? Então ficou, ó, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que esse aqui não tem na tabela. Porque não sei se vocês lembram, tangente é raiz de 3 sobre 3, depois é 1
e depois é raiz de 3. Então, vamos calcular. Aqui, a raiz de 3 não pode ficar no denominador. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Eu fazendo isso aqui, já demonstrei na aula passada que isso aqui ficaria assim. 3 raiz de 3 dividido por raiz de 3 ao quadrado. E aí esse quadrado aqui cancelaria aqui com a raiz. E aqui vai ficar só o 3 embaixo. Aí é uma forma de eu eliminar essa raiz do denominador. Então, nós ficamos com 3 raiz de 3 dividido por 3. Esses 3 multiplicando em cima e dividindo embaixo, eu posso cancelar esses dois e vai me sobrar só tangente do ângulo beta é igual a raiz de 3. Esse raiz de 3 eu tenho naquela tabela. Então vamos consultar a tabela, certo? Ó, esse raiz de 3 tem na tabela. Então, vejam aqui, ó, tangente do ângulo de 60, ó, o ângulo de 60 que está na coluna aqui, é igual a raiz de 3. Então, como eu já havia adiantado, o ângulo beta vale 60 graus. É só eu transportar ali e agora falta o que para a gente descobrir? Agora, eu já tenho o valor dos dois ângulos, falta só a hipotenusa, certo? Eu poderia calcular essa hipotenusa com o teorema de Pitágoras, certo? Que é hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos, né? B ao quadrado mais C ao quadrado. Porém, como eu adiantei no comecinho dessa aula, a intenção aqui é a gente usar aquelas relações seno, cosseno e tangente, certo? Para a gente treinar, usar essas relações, essas razões com os ângulos notáveis. E o 30 e o 60 são ângulos notáveis. Então a gente está treinando usar aquelas relações, certo? Então, para calcular isso aí, eu poderia tanto usar a fórmula do cosseno como a do seno, mas vamos usar a do seno para treinar, como eu falei, né? Vou usar a do seno, vou substituir aqui, ó. Então, o seno do ângulo alfa, vou novamente pegar aquele ângulo alfa ali, ó, que era o que eu sei que é 30 graus, né? É cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto aqui é o raiz de 3 centímetros. O que eu estou procurando agora é a hipotenusa, mas, vejam bem, até agora eu estava tratando da tangente, né? Agora eu quero saber quanto vale para eu colocar na minha fórmula, quanto vale o seno de 30 graus agora, né? Vamos olhar naquela tabela nossa. Então, olha aqui, ó. O seno de 30 graus vale meio. Então, é esse valor agora que eu vou colocar na minha fórmula. Aqui, quando eu escrever minha fórmula, eu vou colocar meio aqui no lugar de seno de 30 graus, eu vou colocar meio. Ó, seno de 30, né, que eu acabei de falar, que é o que eu estou querendo calcular, mas a gente já olhou na tabela, que o seno de 30 vale meio. O meu cateto oposto aqui, raiz de 3. E a hipotenusa é o que eu estou querendo achar. Então, substituir aqui, ó, meio é igual a raiz de 3 dividido pela hipotenusa. Aqui eu vou usar um artifício, né, que eu vou... Essa hipotenusa ela está dividindo, eu vou mandar para lá multiplicando. Porém, aí esse meio também vai estar multiplicando a hipotenusa, eu posso mandar ele de volta para cá. Então, na verdade, eu só vou trocar de lugar, né? A hipotenusa vai passar para o lado de lá, multiplicando, e o meio vai passar para cá, dividindo. Então, ficou assim, ó, hipotenusa é igual a raiz de 3 sobre meio. Aqui, vamos usar aquela
propriedade de divisão de fração, né? Vou manter o numerador e multiplicar o denominador invertido, né? A fração que está no denominador invertida. Aí ficou raiz de 3 que multiplica 2 sobre 1. Mas esse 2 sobre 1 eu não preciso colocar, né? Então, a minha hipotenusa vai ser igual a 2 raiz de 3 centímetros. E essa é a resposta do meu exercício, que eu tinha que determinar a medida dos dois ângulos agudos. O primeiro mede 30 graus, o segundo 60 graus. São os dois agudos complementares. E a minha hipotenusa mede 2 raiz de 3 centímetros. Ok? E aí encerra esse exercício. Vamos ao terceiro exercício agora para continuar o nosso treinamento, vamos dizer assim, né? Atividade 3. Foi aplicado no vestibular da Unesp. O cosseno do menor ângulo interno de um triângulo retângulo é raiz de 3 sobre 2. Se a medida da hipotenusa desse triângulo é 4 unidades, então é verdade que um dos catetos desse triângulo mede na mesma unidade. E aí aqui tem as alternativas, certo? A gente tem que descobrir se um dos catetos desse triângulo retângulo tem uma dessas medidas aqui, ok? Então, para começar, vamos desenhar aí um triângulo retângulo, certo? E ele está dizendo para a gente que o cosseno do menor ângulo interno desse triângulo vale raiz de 3 sobre 2. Então, o ângulo menor é esse aqui, né? Vou dar nome de ângulo alfa. Ele está dizendo que o valor do cosseno desse ângulo aí é raiz de 3 sobre 2. Certo? Outro valor que ele está dando para a gente é a hipotenusa. Está dizendo que corresponde a 4 unidades. Ok? Então, qual é a fórmula do cosseno? Cosseno de alfa de um ângulo qualquer é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? O valor desse cosseno de alfa aqui eu já tenho, que ele já informou para mim, ó, raiz de 3 sobre 2, certo? O cateto adjacente é esse aqui, ó, cateto adjacente, e aqui é o cateto oposto. A hipotenusa eu tenho. Então, vamos usar a fórmula aqui do cosseno mesmo, né? Se eu já tenho o valor do cosseno do ângulo alfa e tenho o valor da hipotenusa, só falta o cateto adjacente. Então, vamos substituir valores aí. Vejam lá. Cosseno do ângulo alfa, que eu já vi que é raiz de 3 sobre 2, que o enunciado que me deu aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, é igual ao cateto adjacente, que eu estou procurando, dividido pela hipotenusa, que o enunciado já me deu também. Eu vou passar este 4 para o lado de cá, multiplicando, certo? Pronto. Agora que eu passei o 4 para o lado de lá multiplicando, eu posso simplificar aqui com o 2 que está no denominador. E aí vai me sobrar 2 raiz de 3, como o valor do cateto adjacente. Agora, observem lá nas alternativas. Tem algum cateto com esse valor lá nas alternativas? 2 raiz de 3? Não. Então, a gente tem que continuar os nossos cálculos para descobrir se o outro cateto, né, se o cateto oposto, vai ter algum valor que está ali nas alternativas. Então, por enquanto, esse valor ainda não respondeu a minha questão.
Então agora eu não vou precisar mais daqueles dados ali. Eu já esse 2 raiz de 3 aqui, que é o cateto adjacente, ele tem que ficar em unidades, né? Então, 2 raiz de 3 unidades. E agora eu posso apagar esses cálculos aqui e fazer uma observação. Vamos lá dar uma olhadinha na nossa tabela de ângulos notáveis, lá, de relações dos ângulos notáveis. O enunciado falou para a gente que o cosseno daquele ângulo alfa ali media raiz de 3 sobre 2. Então, qual o ângulo que corresponde a essa medida? 30 graus, certo? Vejam bem esta informação que ela é muito importante. Eu já falei algumas vezes que os ângulos agudos do triângulo retângulo, eles são complementares. E complementares quer dizer que a soma deles dois tem que dar 90 graus. Então, se um dos ângulos é 30 graus, o outro ângulo vai ser 60 graus, certo? Então, eu já posso nomear esses dois ângulos. Um mede 30 e o outro mede 60 graus, ok? Então, eu posso continuar a usar a fórmula do cosseno para fazer meus cálculos. Por quê? O que me falta aqui? Me falta o valor desse cateto adjacente aqui. Se eu vou usar o ângulo de 60 agora, eu posso achar o cateto adjacente. E quanto vale o ângulo de 60 aqui na minha tabela? O cosseno, né? Se eu falei que vou usar a fórmula do cosseno, quanto vale o cosseno de 60 graus? Vale meio, certo? Então, eu vou transportar esse valor lá para a minha fórmula. Vejam aqui, eu coloquei aqui o cosseno de 60 graus é igual a meio, como a gente viu lá na tabela, certo? Agora é só substituir valores. Vamos lá. Ó, cosseno de 60, que vale meio, é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Esse 4 eu posso mandar para o lado de lá multiplicando aqui, certo? Aí ficou 4 que multiplica meio e o 4 que multiplica meio vai dar 2, né? Então, o meu cateto adjacente do outro lado lá, né, o cateto que faltava, o valor dele é 2, que eu acabei de descobrir. E esse 2 é um dos meus catetos. Ele está lá nas minhas opções? Sim. Ele é a alternativa C. Então, eu terminei meu exercício aqui. Descobri que um dos catetos que eu estava procurando vale 2 unidades, né? Porque lembre-se que está em unidades, né? Então, vale 2 unidades e 2 unidades é a alternativa C. Ok? Então, vamos ao próximo exercício. O próximo exercício ele foi aplicado na UNOESC, é a Universidade do Norte de Santa Catarina. Acho que é ou Nordeste de Santa Catarina, uma coisa assim, mas só que é lá numa universidade federal lá de Santa Catarina, ok? Um homem de 1,80 m encontra-se a 2,5 m de distância de uma árvore, conforme ilustração abaixo aqui. Sabendo-se que o ângulo alfa é de 42 graus, determine a altura dessa árvore. Esse
exercício aqui eu coloquei propositalmente aqui, pessoal, porque até agora a gente estava trabalhando com aquela tabela, né, de ângulos notáveis, né, das razões dos ângulos notáveis. Mas esse exercício eu coloquei propositalmente porque quando não são ângulos notáveis, que é o caso aqui do 42 graus, os vestibulares, né, as provas, os examinadores, eles já costumam colocar o valor correspondente ao seno ou cosseno, o que a gente vai usar nas fórmulas. Então aqui ele já colocou o seno de 42, cosseno de 42 e a tangente de 42. Agora, quem vai determinar qual desses valores usar somos nós, né? Nós, eu digo, quem estiver fazendo a prova, ok? E aqui tem as opções. Qual é a altura da árvore? 2,5 m, 3,47 m, 3,65 m ou 4 metros? Então, vamos lá. O enunciado me diz que o homem ele está a 2,5 m de distância da árvore. Então vejam aqui no desenho. Ele está a 2,5 m de distância da árvore e está dizendo que o ângulo alfa, né? O ângulo alfa aqui, ó, é igual a 42 graus, certo? Ele também fala que o homem tem 1,80 m, que é essa distância aqui, ó, que a gente vai ter que somar depois, né? Que é 1,80 m aqui, ó. Beleza? Então, vejam bem, quais as informações que nós temos aqui? Eu tenho, se eu estou me referindo a esse ângulo alfa aqui, que é 42 graus, eu tenho o que aqui? Esses 2,5 m, o que ele representa para mim nesse triângulo retângulo aqui, que está sendo formado aqui? Que, ó, vejam bem, aqui, ele pôs aqui, ó, quer dizer que está formando um ângulo de 90 graus aqui, um triângulo retângulo. Então, isso aqui corresponde ao cateto adjacente ao ângulo de 42. E do outro lado, a altura da árvore é o cateto oposto, certo? Então, nós temos um ângulo e o cateto adjacente e estamos procurando o cateto oposto. Então, vamos usar a fórmula da tangente, certo? Nós temos as três fórmulas aqui, mas a gente vai usar a fórmula da tangente, certo? Porque ela relaciona, ó, é a razão entre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vejam lá, a tangente de 42 graus é igual ao cateto oposto dividido por 2,5 m. Essa tangente aqui, ele já deu, que é 0,90, vou substituir o valor. E, ao mesmo tempo, eu passei esse 2,5 para o lado de lá, multiplicando, certo? Então, eu fiquei aqui, ó, com 2,5, que multiplica 0,9, que é a tangente de 42, é igual ao cateto oposto. Eu, fazendo essa multiplicação aqui, vai ficar, o cateto oposto é igual a 2,25 m, certo? Vejam que isso aqui ainda não é a resposta. Isso aqui é a altura da árvore, mas de onde ele está observando. Eu ainda tenho que somar aqui a altura do homem, né? Que ele está informando lá que o homem tem 1,80 m de altura, certo? Então eu tenho que somar a este valor aí. Então eu vou pôr aqui que a altura da árvore, né? A altura da árvore é igual a 2,25, que foi o valor que nós encontramos ali, mais 1,80 m, que é a altura do homem. Fazendo essa soma aí, a altura da árvore total é 4,05 metros. Alternativa D. Ok? E com este exercício, eu
encerro essa aula e espero que vocês tenham aproveitado e gostado, né? E então, bons estudos. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, né? Dá um joinha aí, inscrevam-se no canal, porque essas aulas são feitas para vocês, meus alunos. Então, se vocês se inscreverem no canal, eu posso estar mandando assim os vídeos. Quando eu posto os vídeos vocês já são avisados que os vídeos estão disponíveis e vocês podem pegar antes da escola postar lá no grupo, ok? Então, um abraço a todos e até a próxima.